Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vejam vocês. Marcos, ele nos coloca aqui, no início do versículo 14, as vésperas da cruz. Na iminente morte de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós percebemos aqui, à medida que lemos, sobretudo nos versos 1º e 2º, enquanto os líderes religiosos eles estão tramando a morte de Cristo Jesus, nos versículos 10 e 11, nós vemos como Judas o traiu. E no meio dessa história, nós temos então a narrativa, o relato de um gesto silencioso de uma mulher. Percebam vocês, verso 1º e 2º, nós temos a conspiração. Nos versos 10 e 11, o encerramento da perícope, nós temos então a traição. E no meio, nós temos então o gesto de uma mulher que silenciosamente pratica uma boa ação para com Cristo Jesus. Meus irmãos, esse contraste de Marcos, ele não é acidental. Ele não fez isso de forma acidental, mas ele fez isso propositadamente. Ele nos mostra que nem todos que se aproximam de Jesus, eles se aproximam pelo mesmo motivo. Alguns certamente o rejeitam. Outros, com certeza, negociam Cristo. Mas ainda há aquele remanescente fiel que se aproxima de Cristo Jesus para o honrar. Ainda existe o remanescente fiel que se devota sinceramente a Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que Jesus declara que essa atitude dessa mulher jamais seria esquecida. Ele diz, onde o evangelho for pregado, será lembrado e será contado o que essa mulher fez. Por isso eu queria, meus irmãos, à luz deste texto de hoje, sobretudo nesse dia da mulher presbiteriana, nós somos chamados a refletir sobre atitudes que marcam a história. Porque, irmãos, atitudes que marcam a história são atitudes que revelam o verdadeiro valor que nós damos para Cristo Jesus. E eu queria fazer isso em 3 movimentos. E o primeiro deles é que a atitude que marca a história é uma atitude que oferece o que é precioso. Nós vamos ver isso dos versículos 1 até o versículo 3. Então volte seus olhos novamente para o texto. Versículos de 1 a 3. Que diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 13, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a sua cabeça. Eu quero que vocês percebam que é típico do Evangelho de Marcos, é o estilo de Marcos, ele escrever de forma que nós conhecemos como sanduíche. Ele faz esse tipo de escrita. Ele sempre faz um contraste. Esse texto aqui, originalmente, ele não está cronologicamente inserido nesta parte do tempo. Esse texto de Maria, que nós sabemos que é Maria em razão do texto paralelo de João, capítulo 12, essa mulher, ela é a Maria. Esse texto ele está cronologicamente no início da entrada triunfal de Cristo Jesus em Jerusalém. Mas propositadamente, Marcos, então, insere aqui este texto. E eu quero que vocês percebam, como eu já adiantei, Marcos ele quer colocar, e ele nos coloca aqui lado a lado, 3 atitudes diante de Jesus. Exatamente a conspiração que nós vimos aqui dos líderes, verso 1 e 2. Nós temos a traição de Judas 10 e 11, versículo 10 e 11. E no meio a devoção silenciosa de uma mulher. Mas o texto inicia dizendo o contexto. Qual é o contexto aqui? A Páscoa e a festa dos pães asmos. Daí 2 dias aconteceria a Páscoa. E para aqueles que estão acompanhando a nossa jornada bíblica, o nosso plano anual de leitura bíblica, nós passamos recentemente por esses capítulos. Capítulo 12 de Êxodo, quando ali é instituído a Páscoa do Senhor no Antigo Testamento. Acontecia do
dia 14 para o dia 15, onde eles então teriam que matar um cordeiro. O sangue daquele cordeiro então ia nos umbrais, nos batentes da viga das portas. Naquele contexto da época do Antigo Testamento, o anjo do Senhor, lembram vocês, da 10ª praga, passou por cima das casas dos israelitas e não os feriu. Não os feriu. Ali era o dia 14 para o dia 15 do mês de abril. E a festa dos pães asmos ia até o dia 21 daquele mês. 7 dias de festas. Então, a partir do dia 15 começaria a festa dos pães asmos. Ou seja, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos é uma celebração só. É a única celebração da redenção. Ou uma única celebração da redenção. Só que na festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, naquele período, depois de que o anjo então passou por cima da casa dos israelitas e não feriu os primogênitos, a ideia de que não se encontrasse fermento durante 7 dias nas casas dos israelitas era porque, irmãos, o significado da simbologia de não se encontrar fermento na casa dos israelitas, em razão de que o fermento, como vocês bem sabem, ele produz algo químico em um alimento. A ideia que Deus estava transmitindo para os israelitas é que não foram eles que se libertaram. Não houve ação humana na libertação de Israel. Foi uma ação soberana da parte de Deus. E agora, o que Marcos está fazendo é maravilhoso, porque ele está nos colocando diante dessa antiga celebração. Ele faz questão de dizer, há 2 dias haveria a festa da Páscoa e dos pães asmos. Então ele nos coloca diante dessa celebração. Marcos aqui, ele está querendo, irmãos, nos conduzir a que nós olhemos para algo maior. O verdadeiro Cordeiro da Páscoa está presente diante deles. Diante dos principais sacerdotes, diante dos escribas, diante daquela mulher. O verdadeiro Cordeiro da Páscoa do Antigo Testamento estava ali presente. Agora, aquele para quem toda a Páscoa apontava, estava ali. Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro que morre. Ele é aquele Cordeiro que nos selou com o seu sangue, em que a morte vai passar por cima de nós. Infelizmente, não de todos. Mas também é Ele quem sustenta a nossa salvação. É Ele quem nos liberta. É Ele quem nos chama a sair do Egito. Não voltemos ao velho fermento, irmãos. Deus nos libertou para andar em novidade de vida. Se o sangue de Jesus já lhe cobriu, já expiou o seu pecado, e Ele fez isso porque Ele foi a propiciação no nosso lugar, nós devemos andar em novidade de vida. Jesus já havia anunciado, inclusive, 3 vezes, pelo menos, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33, e agora praticamente ele está anunciando de novo, nessa narrativa aqui, de que ele seria morto, de que ele seria entregue, de que ele ressuscitaria. Mas vejam vocês, meus irmãos, que curiosamente não foram os líderes religiosos que discernem isso, nem os discípulos mais próximos de Jesus. Quem discerne isso, inclusive vai ungir de forma messiânica Jesus Cristo, é a mulher. É ela que percebe, ainda que de forma intuitiva, o que estava para acontecer com Cristo Jesus. Já indicando que Ele era o Cordeiro daquela Páscoa do Antigo Testamento. É uma mulher que discerne isso, meus irmãos. E aí então o versículo 13 diz que Ele está em Betânia. E é interessante porque Ele não está em Jerusalém. Ele não está nos holofotes de Jerusalém. Ele não está no centro religioso efervescente da época. Jerusalém, não, Ele está em Cruz Alta. Ele está em Betânia, irmãos. Ele não está em Porto Alegre. Jesus está aqui em Betânia, jantando, diz aqui as Escrituras, na casa de Simão, chamado aqui pelo texto sagrado, leproso. Casa de Simão, o leproso. Provavelmente alguém aqui que fora excluído e restaurado por Cristo Jesus. Então, irmãos, é neste ambiente simples, marginal, dos padrões religiosos e sociais da época, que acontece um dos gestos mais profundos de devoção do Evangelho. O texto diz,
veio uma mulher. Veio uma mulher. E perceba você que Marcos não cita o nome dela. O texto paralelo de João cita, diz que é Maria. Mas Marcos propositalmente, ele não cita aqui o nome dessa mulher. Por quê? Porque o foco não está na identidade da mulher. O foco está no gesto que ela fez. Marcos quer dar ênfase tônica para o gesto daquela mulher. Não importa quem é ela, importa o que ela fez. O gesto que ela teve para com Cristo Jesus. João então nos diz que é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Mas Marcos quer que nós vejamos o gesto primeiro e não o nome. E aí dizem as escrituras, que ela traz um vaso, não é? De alabastro, um preciosíssimo perfume de nardo puro. E aqui, irmãos, tudo comunica valor. Porque esse vaso de alabastro, os elementos com que eram fabricados esse vaso, não tinham em Israel, mas no Egito. O perfume também não era de Israel. Provavelmente era da Índia. Então tudo aqui que nós estamos vendo, quando nós passamos de modo corrido, e por vezes não percebemos isso, está comunicando o valor, o vaso, o conteúdo. E vejam vocês, por representar aqui valor, esses elementos aqui, provavelmente era algo que essa mulher guardava para alguma eventualidade. Sabe aquela conta que você tem, que você guarda uma reserva para alguma situação em que você possa vir a precisar? Provavelmente era algo nesse sentido, provavelmente poderia ser uma herança. Porque nós temos até aqui a identificação de quanto valia mais ou menos ali aquele perfume precioso, 300 denários. E um denário valia um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então nós temos aqui praticamente um ano de trabalho. O que era muita coisa, irmãos, para a época. Aquela mulher era rica. Ela era rica. Você pode ficar um ano sem trabalhar hoje? Eu não posso. Se você pode, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas o que eu quero comunicar é que, de fato, aqui, tudo comunica valor. Certamente era algo que dava segurança para aquela mulher. Então o texto diz algo impressionante, uma vez que nós temos isso como pano de fundo. Porque o texto vai dizer, meus irmãos, que aquela mulher quebrou o vaso. Vejam vocês, ela quebrou o vaso. E era necessário quebrar o vaso? Não era necessário. Por que simplesmente ela não ergueu o vaso e colocou sobre a cabeça de Jesus o conteúdo que havia dentro do vaso? Não, mas ela quebrou o vaso. Por que ela quebra o vaso? Um vaso caro daqueles. Fico imaginando as vós, né? Quando os netos chegam perto daqueles vasos preciosos assim. Ai, meu Deus, sai daí, guri, pelo amor de Deus. Não vai bater nesse vaso aí que ele custa caro. Aquela mulher deliberadamente, voluntariamente, decididamente, ela quebra o vaso. Irmãos, porque ela não queria que nenhuma gota daquele perfume sobrasse. Ela não queria que nada ficasse fora de sobre Jesus Cristo. Ela queria entregar tudo para ele. Tudo. Ela quebrou o vaso, meus irmãos, para garantir que tudo seria derramado sobre Jesus. Mas o que os teólogos de plantão fizeram? Isso é um desperdício! Isso é um desperdício, nós vamos ver daqui a pouco. Mas, irmãos, isso não é desperdício. Isso é devoção. É devoção, meus irmãos. É uma entrega consciente. É uma entrega consciente. Ela sabe que nada do que possui é mais valioso do que aquele que está diante dela. Por isso, ao derramar aquele preciosíssimo perfume de nardo puro sobre a cabeça de Jesus, Maria realiza, irmãos, um gesto carregado simbolicamente de significado bíblico.
ela unge a cabeça de Jesus Cristo. E ao ungir a cabeça de Jesus Cristo, segundo as Escrituras, sabemos que isso é uma consagração real. O que ela está dizendo ao consagrar Jesus Cristo, ao ungir Jesus Cristo com aquele perfume, ela está dizendo, em outras palavras, tu és o meu rei. Porque só se consagrava, só ungia, irmãos, sumos sacerdotes e reis na época. Ela reconheceu quem estava diante dela. Ela reconheceu quem era aquele homem. Era o rei dela. Era o Senhor dela. E ela então unge Jesus Cristo sem discursos. Ela não fez um discurso. Ela não deu explicações. Ela simplesmente quebrou o vaso, irmãos. Ela não pediu opiniões. Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu não tenho que fazer isso? Será que eu tenho que agir dessa forma? Será que eu tenho que ficar mais recatada? O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Será que eu não estou sendo expansiva? Será que eu não estou louca entregando tudo isso aqui para ungir a cabeça de Jesus? Irmão, sem explicações nenhuma, aquela mulher simplesmente fez o que devia ser feito. Ela ungiu Jesus Cristo declarando que Ele é rei. Mas que rei é esse? Que rei é esse que não está em Jerusalém? Que não está em Porto Alegre, está aqui? Não está em São Paulo? Está no interior? Está em Betânia? Que propositalmente não escolheu os grandes centros. Ele está lá em Betânia. Um rei que não se assenta em palácios, mas na casa de um ex-leproso, que não exclui as mulheres, mas as recebe, que não governa pela força, mas pelo sacrifício. Esse é o Cristo, irmãos, que Maria ungiu. Este é o Cristo que Maria honrou. E é por isso, irmãos, é por isso que ela se despe daquilo que o mundo considera precioso, para anunciar sem palavras que Jesus é mais precioso do que tudo que ela tem, do que tudo que ela possui, irmãos. Maria oferece, irmãos, tudo. Ela não oferece a sobra. Percebam vocês, ela não ofereceu migalhas. Ela ofereceu tudo. Ela oferece o que lhe é precioso, simplesmente porque ela reconhece quem é Jesus na vida dela. Quem era aquele que estava diante dela. A verdadeira devoção, portanto, não nasce do valor da oferta, mas nasce do valor que nós damos para Cristo Jesus. Quando Jesus é visto apenas como um meio, nós damos migalhas. Mas quando nós reconhecemos Ele como o centro de nossa vida, nós reconhecemos Ele como Messias, o Senhor que viria e que resgataria um povo para si morrendo naquela cruz. Irmãos, então nós entregamos tudo. E esse tudo não é comparado com o que Jesus merece. Louvado seja Deus. Por isso, a pergunta do texto, irmãos, o que muitas vezes é debatido, não é quanto vale o perfume, quanto vale os 300 denários, quanto vale as 30 moedas de prata que Jesus foi entregue, foi traído. Não é essa pergunta, irmãos, mas é quem é Jesus para nós. Sinceramente, reflita um pouco. Faça esse exercício mental. Quem é Jesus para você? E o que você tem entregue a Ele? Não é uma questão monetária, irmãos. Nós vamos ver mais para frente, mas é uma questão do coração. Jesus não está interessado no teu dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele está interessado no teu e no meu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você dá o que você dá? Por que você entrega o que você entrega? Tem a ver com Cristo, não tem a ver com nós. Tem a ver com o valor que nós damos a Ele, não com o valor que nós temos. A chave muda. E tudo muda. O que temos considerado precioso demais para colocar aos pés de Cristo? Nossa reputação, o nosso tempo, o nosso plano, a nossa segurança.
Maria aqui, meus irmãos, nesse primeiro ponto, que ela oferece o que é precioso, esse é o primeiro ponto, ela oferece o que é precioso, ela nos ensina atitudes que marcam a história. E atitudes que marcam a história começam quando entendemos essa verdade simples e profunda. Jesus vale mais. Mas vamos continuar o nosso texto aqui, porque nós vimos o primeiro movimento, atitude que marca a história, é uma atitude que oferece o que é precioso. E a segunda atitude aqui que marca a história é uma atitude que é aprovada por Cristo Jesus. Vamos aos versículos de 4 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tens. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então percebam vocês que o gesto de Maria não passou despercebido aqui. Marcos, ele diz que alguns aqui ficaram indignados pelo gesto de Maria, por quebrar aquele vaso de alabastro e derramar todo aquele perfume sobre Jesus Cristo. O texto sugere aqui que houve uma reação coletiva. Uns diziam para outros. Se você for para João capítulo 12, vai dizer que, Mateus vai dizer que os discípulos. E João já é mais enfático, Judas. João já fala de Judas. É quem estava instigando os outros a questionarem. O texto sugere então essa reação coletiva, mas irmãos, aquilo que Maria fez foi devoção. E o que foi devoção para Maria, para outros foi desperdício. Talvez a sua devoção para alguns é desperdício. Perguntam por que esse desperdício, diziam eles. O perfume poderia ser vendido aqui por 300 denários. E não só isso. Venderiam o perfume e dariam aos pobres. Aos pobres. Veja, irmãos, esse argumento, ele parece bonito, não é? À primeira vista aqui é um argumento que parece piedoso. É um argumento aqui que parece razoável, até espiritual. Poxa, por que não vendemos isso aqui? Por que vamos dar aos pobres? Mas, queridos irmãos, o texto aqui ele nos ensina algo muito sério. Muito sério. Na verdade, é uma dura e necessária verdade que nós devemos aprender, irmãos. Nem toda crítica nasce de um zelo sincero. Nem toda crítica. E nem toda indignação é movida por amor verdadeiro a Deus. E perceba, irmãos, quem está fazendo a crítica? São os discípulos. São os de dentro. Às vezes, irmãos, a maior prova que nós teremos como crentes não vem de fora, vem de dentro da igreja. Por que esse desperdício? Estão vendo as coisas? Por que esse desperdício? Lamentavelmente, muitas vezes, os conflitos virão de fora. O amor sincero por Cristo, a fidelidade no serviço, a entrega visível frequentemente, meus irmãos, despertam desconforto. Mas em quem? Em quem aprendeu a medir a sua devoção pelo mínimo necessário. Por isso causa desconforto. E percebam vocês, a crítica, ela não ataca diretamente Jesus. Não ataca diretamente Jesus, mas percebam que ela desqualifica a devoção para Ele. É isso que a crítica faz. Porque, irmãos, o problema nunca vai ser o pobre. Lógico que não. O problema é quando esse discurso se torna justificativa, um escudo para proteger o próprio coração de uma entrega mais profunda em servir a Cristo Jesus. Esse é o problema. Quantas vezes, meus irmãos, a piedade ela se disfarça de prudência. Muitas vezes eu já contribuí demais. Eu já dei demais. Eu já me doei demais para a igreja.
Eu já exagerei demais. Não precisa tanto assim. Irmãos, a verdade, a grande verdade é que para muitos, servir a Cristo simplesmente vai até o ponto que lhe custa algo. Quando aquilo que lhe custa algo confronta as suas prioridades, reais prioridades, então toda a espiritualidade se mostra frágil. Essa é a grande verdade, meus irmãos. Mas o que acontece? Eu acho lindo isso porque Jesus ele não fica neutro na história. Ele defende a mulher. Ele intervém na causa da mulher. Ele diz aqui, deixai-a. Simplesmente basta. Porque estão importunando ela. Porque a molestais. Parem com isso. Acabou. Jesus se posicionou a favor, irmãos, daquela mulher. Ele não se manteve neutro. Ele não tenta aqui equilibrar as opiniões. Ele defende Maria. E ele diz, ela praticou boa obra para comigo. Boa ação. Aqui literalmente é boa obra. Ou uma bela obra. Então Jesus aqui, ele redefine, irmãos, o que está acontecendo. Percebam vocês, o que foi chamado de desperdício, ele está chamando de boa obra, uma obra bela. Por que esse desperdício todo? E Jesus, então, ele reorganiza os pensamentos. É uma boa obra, é uma devoção. O que foi visto como exagero, ele reconhece como devoção legítima. E ele diz, os pobres sempre os tendes convosco. E aqui, quando ele diz isso, meus irmãos, ele não está desprezando os pobres. Até porque isso seria impossível vindo daquele que se fez pobre em nosso favor. O que ele está fazendo é mostrar que nem todas as oportunidades são iguais, irmãos. E aquela oportunidade era uma oportunidade única para aquela mulher que ela soube aproveitar. Os pobres vocês sempre têm isso com vocês. Eu não. E a mulher se ligou, a mulher fez o que tinha que fazer naquele momento, porque a oportunidade estava diante dela. Diante dela, meus irmãos, Maria discerniu aquele momento. Ela percebeu que Jesus estava a caminho da cruz. Ela entendeu, ainda que de forma intuitiva, que aquela seria a sua única chance de honrá-lo daquela maneira. Essa mulher é Maria. Assim como Lucas, Lucas capítulo 10, vai dizer que ela escolheu a boa parte, quando Jesus estava ali pregando, que ela ficou sentada aos pés de Cristo, ouvindo Nosso Senhor e Salvador. E Marta, agitada ali, perguntou para Cristo, peça para que minha irmã me ajude. Ela escolheu a boa parte, e dela não vai ser tirada. Novamente, irmãos, ela escolheu a boa parte. Ela fez o que tinha que fazer. Ela reconhece quem é Jesus e age à altura dessa convicção. Agora vejam vocês, a sua obra não está no perfume. Porque parece, né? Ela praticou boa obra comigo. Puxa vida, ela quebrou um vaso de alabastro, mas o perfume precioso ali equivale a 1 ano de salário daquela época de um trabalhador comum. Quem sabe essa aqui é a boa obra. Mas não se trata disso, meus irmãos. Não se trata do vaso. Não se trata do conteúdo do vaso. A sua obra não está no perfume. Se não está no perfume, onde é que está a boa obra dela? Na fé que a moveu. No reconhecimento de quem é Jesus. No valor que ela inferiu a Cristo Jesus ao realizar aquela obra e ungir Ele como o rei dela. Essa é a boa obra. Jesus não está interessado no nosso dinheiro. Não está interessado, irmãos. Embora Ele sabe, e nós devemos saber que esses são os meios pelos quais Ele mesmo determinou para que a sua igreja se mantivesse. Mas Ele está interessado muito mais no teu coração. No teu coração e no meu coração. É na fé que nos move, irmãos. O que te move? O que tem nos movido, irmãos? Lembram da viúva de Lucas, capítulo 21? É dito ali, é o contexto de culto no templo. Lucas capítulo 21, do versículo 1 a 4. Os ricos estavam dando as suas ofertas. Mas veio uma pobre viúva, deu 2 moedinhas.
2 moedinhas. A Bíblia diz que ela deu mais que todos eles, porque ela deu tudo que tinha. Não tem a ver com as 2 moedas, tem a ver com o coração dela. Ela não era apegada ao dinheiro, ela não era apegada aos bens materiais. O valor era pequeno, mas o coração dela era inteiro. Irmãos, nós nunca mudaremos o nosso comportamento se o nosso coração não for transformado. Quando Cristo é central na nossa vida, então a entrega flui. Quando Ele é periférico, tudo parece exagero. Vejam vocês, Maria ela não buscou a aprovação dos presentes que estavam à mesa. Ela nem olhou para eles, perguntou nada para eles, simplesmente fez o que tinha que fazer. Nós também não devemos buscar, irmãos, aprovações daqueles que estão ao nosso redor. Façamos as coisas com convicção, deliberadamente, voluntariamente, sabendo e dando o valor devido a Cristo Jesus. Então ela recebeu algo muito maior do que todos eles que estavam na mesa questionando ela. O que ela recebeu? A aprovação de Jesus. A atitude que marca a história é uma atitude que recebe a aprovação de Jesus, não a aprovação dos homens. Nós não fazemos as coisas por performance. Nós não fazemos as coisas para agradar a igreja. Nós não fazemos as coisas para agradar o homem. Nós fazemos as coisas porque reconhecemos quem é Jesus na nossa vida, irmãos. Por isso que nós fazemos. Isso é o que importa. É isso que importa. Então vejam vocês, a atitude que marca a história é uma atitude que oferece o que é precioso. A atitude que marca a história, o segundo movimento, versos 4 ao versículo 8, é uma atitude que recebe a aprovação de Cristo Jesus. E o terceiro e último movimento do texto aqui, irmãos, os versos 9 até o versículo 11, é uma atitude que recebe a aprovação eterna. Vejam comigo, dos versos 9 até o 11. Diz assim a palavra de Deus. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus Cristo. Agora, eu quero que vocês percebam algo interessante desse texto, porque o versículo 9 vai dizer em verdade. Essa palavrinha em verdade, irmãos, no grego tem aletheia, verdade, e tem o amém. Verdade, aqui traduzido do grego, é amém. Quando ele diz o seu caminho, a verdade e a vida, ele está usando aletheia. Quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, ele está usando aletheia. Mas aqui ele está usando amém, amém. E irmãos, como a gente vê por aí, essa palavrinha ser usada como palavra de questionamento, como palavra de pergunta, amém ou não amém? Amém não é palavra de questionamento. Amém não é palavra de pergunta. Amém é uma constatação, eu dou fé. É firmeza, é estabilidade. É dessa forma, é desse jeito. É assim que vai acontecer. Onde o evangelho for pregado no mundo inteiro, vão contar o gesto dessa mulher. Amém. E o que nós estamos fazendo hoje? Exatamente fazendo isso, irmãos. Aprendendo com o gesto dessa mulher. Exatamente, nós estamos fazendo isso hoje. Então, ele afirma algo extraordinário, como nós vimos aqui, que o evangelho será pregado no mundo inteiro e será contado o que ela fez. Mas vejam, Maria pediu por isso. Quando ela quebrou o vaso de alabastro e derramou aquele unguento lá, aquele perfume precioso sobre Jesus, ela não pediu por isso. Ela não pediu que, olha, Senhor, por favor, eu vou fazer isso aqui e que ao longo de todas as gerações, até o Senhor voltar novamente, que esse gesto possa ser lembrado por todos, o que eu fiz pelo Senhor. Ela não buscou reconhecimento, irmãos. Ela não pediu isso. Ela não pediu isso. Mas Cristo eternizou o gesto dela. E aqui nós temos que ver 2 aspectos rapidamente sobre essa declaração de Cristo aqui, de que seria contado no mundo inteiro o gesto dessa mulher. Primeiro, irmãos, Jesus está apontando para algo precioso que a igreja
que deve ser a base da igreja. Inclusive, o tema do nosso ano é uma igreja missional. Nós vamos trabalhar muito esse tema em nossa igreja neste ano. E Jesus aqui, ele está apontando para a missão da igreja. Enquanto o evangelho for pregado no mundo, será contado o que essa mulher fez. Então nós temos, como igreja, que pregar o evangelho. É a missão da igreja. Então percebam vocês que mesmo às portas da cruz, Jesus ele fala com autoridade, fala também com esperança. Porque a morte não seria o fim. Não seria o fim. A mensagem ela avançaria. A igreja proclamaria o evangelho até os confins da terra. É o que Jesus está dizendo. Até eu voltar, pregue o evangelho. E vai ser contado o que essa mulher fez. Segundo aspecto é que Jesus vincula essa proclamação à memória de uma mulher. Onde o evangelho for anunciado, o gesto dela será lembrado. E o que isso nos ensina, irmãos? Que ato de devoção sincera, feitos para Cristo Jesus, nunca se perdem na história. Um ato de devoção sincera feita para Cristo Jesus nunca vai se perder na história, irmãos. Pode atravessar o tempo. E esse gesto não será lembrado em razão de grandiosos feitos humanos. Não, mas porque foram oferecidos para o Senhor certo, para Jesus Cristo. Você nunca ouviu alguém dizendo para você: eu me lembro que a minha avózinha orava pela minha vida quando eu ainda estava no mundo. Eu tenho aquele meu amigo que quantos anos ele passou orando por mim para que eu conhecesse, fosse liberto dos meus pecados e pudesse então me render a Cristo Jesus. Gestos que eternizaram, irmãos. Não foi o feito grandioso daquela pessoa, mas foi a direção do gesto dela. Creio que todos nós já ouvimos uma história de alguém assim, ou você, quem sabe, teve uma avó que orou por você muitos anos, uma mãe que ficava de joelhos, um pai que orava por você quando você saía, quando você ia curtir as coisas do mundo, quando você não estava nem aí para as coisas de Deus. Esse gesto está eternizado na história, irmãos. E você pode contar hoje. Quem sabe seu filho vai contar. Quem sabe seu neto vai contar essa história. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que vocês percebam também algo belíssimo aqui, que Maria ela não discursou. Eu quero enfatizar isso porque é interessante. Foi um gesto silencioso. Ela não subiu em nenhum púlpito, irmãos. Veja que ela não tinha nenhum cargo religioso. Nada disso. Mas a atitude dela foi eternizada pelo próprio Cristo. E agora Marcos faz questão de nos conduzir os versos 10 e 11 a uma cena que muda completamente. Novamente ele vai nos colocar aquela cena dos versículos 1 e 2. Percebam o contraste que ele fez? Da conspiração dos líderes, a traição de Judas e no meio a história da mulher. Voltamos agora aos versos 10 e 11. Então, enquanto Maria, irmãos, ela assumia um compromisso de fidelidade com Jesus, quando ela ungiu Cristo Jesus, o que Judas estava fazendo? Ele também estava selando um compromisso, um pacto de traição. Eu quero que você perceba que ambos agiram voluntariamente. Ambos aqui tomaram decisões conscientes, mas com motivações completamente opostas. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é algo muito sério. Nem todo aquele que anda com Jesus Cristo é de fato o seu discípulo. Por qual motivação nós estamos dizendo que servimos a Cristo Jesus, que somos discípulos dele? É possível seguir Jesus externamente e ainda assim ter o coração longe dele. É possível, irmãos, falar de Jesus, servir Jesus com entusiasmo. É possível aqui servir em nome de Jesus e ao mesmo tempo negociá-lo todos os dias. Todos os dias, irmãos. Jesus foi movido pela ganância. João nos diz que ele era ladrão. Para ele, Jesus tinha um preço, 30 moedas de prata.
Se nós fôssemos transformar, por exemplo, em denários, daria 150 denários, metade do que a mulher ofereceu. Ele vendeu Jesus, 30 moedas de prata. Jesus tinha um preço para ele. Jesus era uma troca. Jesus era um cálculo para Judas. Não era o Senhor, não era o rei de fato da vida dele. Maria também entregou algo precioso, como nós vimos aqui, de grande valor, cerca de 300 denários. Mas para ela, Jesus não tinha um preço. Não tinha um preço. Ele não era uma moeda de troca. Jesus era o maior tesouro dela, porque ela deu tudo. Ela deu tudo, ela deu o coração dela. O contraste aqui que Marcos fez, então, é intencional, é contundente. Maria entrega o seu melhor e recebe a aprovação eterna. Judas entrega o seu pior e recebeu o justo castigo. E o mais triste, irmãos, é que Jesus mesmo, se você voltar os seus olhos aí para o versículo 21 desse mesmo capítulo 14, Jesus vai dizer algo aqui que é uma advertência solene. Melhor lhe fora não haver nascido. A parte B do versículo 21. E o que é mais triste ainda, irmãos, é que Lucas nos diz algo assustador acerca de Judas. Vai dizer, Satanás entrou em Judas. Pergunto aos irmãos, o que define essas duas histórias de Judas e da mulher? Não é o valor que foi entregue. Não é o valor que ela deu, ou que valia o que ela deu, os 300 denários, e nem as 30 moedas de prata. O que define é o valor que nós atribuímos a Jesus. A pergunta do texto, ou a pergunta que o texto nos deixa, não é complicada, irmãos, de modo nenhum. Mas é profunda, que nós devemos fazer, quem sabe todos os dias, quando nós nos levantamos e nos olhamos no espelho. Qual o valor de Jesus para você? Porque você vai ter um dia inteiro pela frente. Você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que fazer escolhas. Qual o valor de Jesus para você? Ele é alguém a ser servido como convém? Ou é o maior tesouro da sua vida? Maria aqui nos ensina que quando Jesus é tudo, entregar-se a Ele nunca é perda. É ganho eterno. Por isso, irmãos, Maria deu o seu melhor. Você está dando o seu melhor para Jesus? Todos os dias. Aqueles difíceis dias que você e eu enfrentamos. Dê o seu melhor, irmãos. Dê o seu melhor. Eu queria concluir dizendo que ao longo desse texto, então, que nós vimos aqui, Marcos ele nos coloca diante de uma mulher que oferece o que é precioso. Essa mulher, ela não entregou a sobra, irmãos. Ela entregou o seu coração. Porque ela entendeu que nada do que possuía era maior do que Jesus Cristo. Nós vimos também que essa atitude, embora criticada por muitos, é aprovada por Cristo Jesus. Ele defendeu ela. Ele não ficou neutro na história. Ele defendeu Maria. O que alguns chamaram de desperdício, Jesus chamou de obra bela. O que foi mal interpretado aqui pelos homens, não é? Foi plenamente compreendido pelo Senhor. Porque Jesus, irmãos, não avalia apenas o gesto. Ele não avalia o nosso gesto, mas o coração que move a fazer o que nós fazemos. E por fim, nós vimos que essa atitude recebe aprovação eterna. O gesto silencioso aqui dessa mulher atravessou gerações. Onde o evangelho fosse pregado, então se contaria a sua história, jamais seria esquecida. Mas veja, não porque ela buscou visibilidade, ela não quis isso, mas porque ela colocou Cristo no centro da sua vida. Marcos nos mostrou que, enquanto Maria entrega o seu melhor, Judas entrega Jesus. Um vê Cristo como tesouro, o outro como moeda de troca. Um gesto nasce de um ato de devoção, o outro de um ato de ganância. Ambos escolhem, ambos decidem, mas apenas uma atitude permanece para a eternidade. O gesto daquela mulher silenciosa. E isso nos ensina uma verdade simples e profunda, meus irmãos. Não são as circunstâncias que definem o nosso legado, mas é o valor que nós estamos dando a Cristo Jesus. É isso que importa, meus irmãos. Isso que importa. Hoje é o Dia da Mulher Presbiteriana. Hoje nós celebramos o Dia da Mulher Presbiteriana. E esse texto, irmãos, nos lembra que o reino de Deus
não é marcado apenas por grandes discursos ou posições visíveis, mas por corações rendidos, por atitudes silenciosas, por fé vivida no cotidiano. Maria não ocupou um púlpito, ela não liderou multidões, mas a sua devoção ecoa até hoje, e vai ecoar até Cristo voltar. Meus irmãos, que Deus levante nessa igreja mulheres, homens que não negociam a sua fé, que não tratam Jesus como algo secundário, mas que vivam com a convicção de que Ele é digno do nosso melhor. Dê o seu melhor. Amém? Vamos orar a Deus. Depois nós vamos ter um momento de pós-lúdio. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome. A Tua palavra foi lida, foi exposta, foi aplicada em nossa vida. Mas pedimos que o Teu Espírito Santo cele essas verdades em nosso coração. Ó Deus, que possamos ter atitudes que marcam a história. Que venhamos a oferecer o que nós temos de mais precioso. Ajude-nos a sondar o coração nesse instante e a ver o que precisamos oferecer ainda para o Senhor, Deus. Ó Deus, e que essa atitude venha a ganhar a aprovação do Senhor. Que não olhemos, Deus, para as pessoas, mas que venhamos, Deus, a entender o valor do Senhor para a nossa vida. E que essa atitude, ó Deus, venha a ter uma aprovação eterna, que esteja ecoando nos céus, e que gerações venham, Deus, a lembrar de nós, do nosso legado, não pelo que tivemos, não pelo que entregamos, mas pelo um coração devoto ao Senhor, consagrado, temente, totalmente ao Senhor. Se conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.